Heródoto Barbeiro, sempre com a gente aqui nesse momento de grande tensão, de muitas análises, reflexões sobre tudo que está acontecendo. Heródoto, você acha que a gente pode dizer que com essa invasão da Rússia na Ucrânia, a Guerra Fria voltou? Olha, Michele, parece que os líderes atuais da Rússia fugiram da escola. Seria pegar o Putin, o Lavrov e outros e fazer com que eles voltassem para o banco escolar lá das escolas da Rússia. Por que razão? Alguém já disse o seguinte: a história não se repete. Quando ela se repete, a primeira vez é como tragédia, a segunda vez é como farsa. A Rússia está repetindo a história como uma tragédia, que é essa invasão militar, e como farsa porque vai ser desacreditada no mundo inteiro. Mas o que chama mais atenção é que o autor dessa frase é um dos pais da União Soviética, Karl Marx, o homem que criou toda a teoria, que foi colocada em vigor na União Soviética com a Revolução Comunista de 1917, lideradas pelo Lenin, pelo Trotsky e outros líderes soviéticos. Eles não aprenderam a lição. Porque a semelhança com, não é a repetição, mas a semelhança com a Guerra Fria. Toda vez que um país, ali da Europa Oriental, tentava sair da influência soviética, o que é que os russos faziam? Mandavam os tanques invadir o país. A gente esquece que os russos têm prática, os russos têm tradição em invadir país vizinho, principalmente tomar a capital. Em 1956, a Hungria tentou fazer um governo diferente, mais independente da União Soviética, não teve dúvida. Os tanques chegaram em Budapeste e a população resistiu aos tanques, jogando um artefato que foi dito hoje lá em Kiev. Coquetéis Molotov, jogar coquetel Molotov em cima de tanque. Isso é como se você quisesse de bicicleta bater numa jamanta, num caminhão. Mas o povo da Hungria lutou. Uma quantidade enorme morreu em Budapeste e muitos fugiram, inclusive vieram ao Brasil. Essa foi a primeira. A segunda vez foi em 1968, quando a antiga Tchecoslováquia, que hoje foi dividida, também começou a fazer um governo diferente, um governo mais liberal. Não teve dúvida. Os russos mandaram os tanques. Aliás, a diplomacia russa funciona na base do tanque de guerra. Mandou o tanque para cima lá da cidade de Praga, que é a capital da hoje República Tcheca, na época Tchecoslováquia, e aconteceu exatamente a mesma coisa. Eles esmagaram a revolução chamada de Primavera de Praga, nas correntes dos tanques russos. Então eles têm prática, eles têm tradição e sabem como invadir. Pode ter certeza que daqui a poucas horas a cidade de Kiev vai estar na mão dos russos também. Aí lembra a Guerra Fria? Lembra a Guerra Fria. Uhum. Outra coisa que lembra a Guerra Fria, de novo sob a forma de farsa. O Putin disse, olha, se alguma potência nuclear entrar, vai haver uma retaliação que nunca foi vista na história da humanidade. O que o Putin fez? Ele ameaçou o planeta Terra. Ele ameaçou a humanidade como um todo. Uma guerra nuclear, acabou a humanidade. A vida, como a gente conhece, desaparece. Mas os russos também têm tradição de ameaça. Em 1961, os russos levaram foguetes nucleares para ser colocados em Cuba, que podiam atingir Nova York ou poderiam atingir Washington. E o presidente da época, que era do Partido Republicano, do Partido Democrata, mesmo partido do Biden, Partido Democrata, disse não vai. E aí você teve um confronto entre o líder do Partido Democrata, chamado John Kennedy, e o ditador da União Soviética, chamado Nikita Khrushchev. Olha que interessante, houve um embate naquele momento. Portanto, a gente percebe o seguinte, passado todo esse tempo,
o que a gente poderia imaginar, né, que tivesse acabado, elas estão muito vivas aí. E mais, no passado, o Churchill havia dito, olha, fim da Segunda Guerra Mundial, eles estão construindo uma cortina de ferro na Europa Oriental. E essa é exatamente a nova acusação que se faz contra a Rússia, de querer reerguer a tal da cortina de ferro na Europa Oriental, onde está situada a Ucrânia e os outros que já se sentem ameaçados naquela região ali como um todo. Olha a coincidência. Agora, o que é interessante é o seguinte, é que em 1938, quando a Alemanha nazista começou a fazer sua expansão, as potências ficaram quietinhas. Estados Unidos, França, Inglaterra ficaram quietinhas. Então, em 1938, os alemães puderam entrar tranquilamente na Tchecoslováquia e tomar um pedação do país, chamado Sudetos. E ninguém falou nada. Só quando os alemães atacaram a Polônia é que houve uma reação da França e da Inglaterra, e aí começou a Segunda Guerra Mundial. Então está parecendo uma coisa semelhante, não estou falando que é igual, hein? Porque não repete. Semelhante. Ou seja, de que os russos estão deitando e rolando, e as potências estão olhando isso, o mundo está olhando, não é mais as potências, o mundo está olhando. Porque hoje, graças às redes sociais, todo mundo sabe o que está acontecendo, tudo quanto é lugar, tem imagem. Aliás, eu vi uma imagem de um grupo de soldados mortos numa estrada, eu parei na metade, um negócio pavoroso. É outra situação. Mas é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Então, eu gostaria de chamar a atenção do pessoal que nos acompanha aqui no jornal, sei que o assunto é meio pesado, mas se a gente não contextualizar historicamente, a gente não consegue entender muita coisa. Então, essa pequena contextualização é só para a gente entender isso. Os russos não desistiram daquilo que se chama social imperialismo, que se opunha ao imperialismo americano. Só que agora, eles não são mais sociais imperialistas, porque acabou o comunismo. Agora eles são tão imperialistas quanto outros países que existem no mundo. Esperamos, logicamente, que acabe, como acabaram os outros dois. Qual? Haja uma negociação imediata e os tanques russos voltem para suas casas e vão desfilar lá na porta da casa do Putin. O Daniel Custódio agradeceu aqui, falou, eu adoro essas aulas de história. Obrigada, Heródoto, porque ajuda realmente a gente a entender um pouco mais, né, todo o contexto. E você falou de imagem forte. Agora eu queria terminar a nossa conversa aqui com uma imagem que, inclusive, emocionou demais ontem, que é a imagem, quem está acompanhando no YouTube, né, a gente pode descrever aqui um pouquinho. Que quem tá acompanhando vê um pai que está se despedindo da filha de aproximadamente 5, 6 anos, completamente em prantos, porque, como a gente noticiou, os homens em idade considerada aí, apta para o combate estão sendo proibidos de deixar a Ucrânia. Então, a filha e a esposa fugindo, e ele tem que continuar em território ucraniano. E assim a gente agradece mais uma vez aí a participação do Heródoto no nosso Tome Nota de hoje, não nas condições que a gente queria, não na vibe de sexta-feira que a gente queria, mas sempre a postos aqui para informar e analisar para os ouvintes. Obrigada, viu, Heródoto? Tchau, gente. Até quando? Até quarta? Ou segunda, se você quiser também. Eu vou estar por aqui na segunda, Heródoto. Qualquer coisa aparece aí, vem tomar um café e tal. Vamos ver se na segunda a gente tem coisa mais leve para falar. Tomara. Heródoto, obrigado. Bom fim de semana. Tchau, gente. Obrigado a vocês. Tchau. Obrigada.